Uhum. E como é que tá carregando ainda? Nossa. Boa noite, alunos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o último governo do Getúlio Vargas, né? Na última aula, nós vimos o governo que aconteceu entre os governos do Getúlio Vargas, que foi o governo do presidente Dutra. A gente viu que ele quebrou com o partido do Getúlio Vargas e com o próprio Getúlio Vargas, né? Tomou algumas medidas boas para a economia, mas esses investimentos que ele fez na infraestrutura, né, só seriam vistos depois. Então, por causa da crise, de uma certa crise econômica e também de algumas ações sociais que ele tomou, como, por exemplo, baixar o salário mínimo, fez com que ele se tornasse muito impopular e não fosse reeleito. Agora tendo que passar a bandeira novamente pro Getúlio Vargas, que agora está sendo um governo completamente constitucional. A gente consegue ver um pouquinho aqui agora de uma das passeatas que a gente teve do Getúlio Vargas, né? Porque a favor dele, né? E também um cartaz dele, né? Ele voltará. E por que ele voltará? Porque ele em vão há de bramir a vaga do despeito, em vão há de rugir o ódio velho ou novo, mas esse será o candidato eleito pela vontade unânime do povo, né? Ou seja, eles estão falando que quer queira ou quer não, o povo quer de volta o Getúlio Vargas e não vai ter ninguém para dizer que não é ele que vai voltar. Então, vamos ver agora um pouquinho uma das propagandas que ele utilizava, né? O jingle do próprio Getúlio Vargas quando ele vai fazer esse governo constitucional, que é o retrato do velho, né? Vamos ver? Epa! Ó. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
como a gente viu, foi, como da época, né? Um sambinho, uma marchinha, né? Sempre nesse ritmo. E falando para botar o retrato do velho. Mas por que botar o retrato do velho? Porque naquela época as pessoas normalmente, né? Era uma coisa comum de se ter um retrato do presidente do Brasil em casa. É por isso, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar que estava quando ele era o presidente anteriormente. Essa música fez muito sucesso e também durante o governo do Vargas, né, esse, entre aspas, curto governo dele, que nós vamos ter agora, foi uma música que acabou ficando muito famosa. Tocava sempre no rádio e também as pessoas cantavam, porque é bem, ela é bem chiclete na cabeça, né? Mas vamos lá. Gente, a gente teve a eleição do Dutra, lá de 46 a 49, e Getúlio Vargas, ele sempre se manteve presente na política, né? Vargas, ele começou a procurar conciliar as funções dele de senador, tá? Que ele virou senador nesse momento, com a articulação de uma estratégia política para retornar presidente. Ou seja, ele era um senador que queria voltar a ser presidente. Também ele havia estimulado, né, as eleições de deputados e senadores em alguns estados brasileiros, porque ele queria que ele tivesse muitos deputados e senadores com apoio a ele quando ele entrasse no poder. Também começou a procurar estabelecer alianças com vários personagens da política que eram muito influentes na época, né? Nós temos aí, então, a volta de Getúlio Vargas, que começa a desagradar a elite do país. Por quê? Porque agora ele estava levando a sério o nome de pai dos pobres, né? Ele se aproveitou um pouco do investimento que o Dutra fez na infraestrutura e agora ele começa a abrir empresa, né? Ajudar as pessoas a abrir empresa a torto e a direito, né? Essa satisfação começa a uma crise política que a principal função dela foi a contestação do governo é, iniciar essa crise política, né? E a força de concentração ao governo do Vargas era a UDN, né? Lá com o Carlos Lacerda, que a gente vai ver que desde o começo o Carlos Lacerda vai ser muito crítico do governo Vargas, né? Ele praticamente vai ajudar a fundar a UDN só para ser contra o Vargas. E agora que ele volta no poder, na, entre aspas, surpresa de todo mundo, o Carlos Lacerda começa a criticar ele com cada vez mais afinco. O Vargas, ele procura contornar essa situação, né? Ele começa a se aproximar dos grandes partidos brasileiros dessa época, né? E a tentativa de aproximação dele, principalmente com a UDN, que a UDN sempre se mostrou contrária ao Vargas, né? Ela começou a desestabilizar as alianças entre os membros do PSD e do próprio PTB. Ou seja, ele tentar se aproximar dos outros partidos, inclusive se aproximar da UDN, fez com que com que as outras alianças dele, que era o PSD e o PTB, começassem a balançar um pouco. A gente consegue ver que o Vargas deixa de ser um extremo, ele começa a ficar mais no meio, ele não está nem quente nem frio, agora ele está meio morno, e esse é um grande problema para ele, porque sem apoio de nenhum dos dois lados, o governo não vai para frente. Calma aí, que saiu aqui. Começam a haver debates e a divisão do país que eram tão grandes que o exército se divide. O exército brasileiro começa como já tinha antes, né? Como era normal, eles tomam um partido político, obviamente, e ele começa a se dividir nas opiniões políticas, uma coisa que não acontece mais hoje por causa da ditadura militar, né? Mas, sobretudo, na questão da política do desenvolvimento. Tem o pessoal que acha que quer e tem o pessoal que acha que não quer. E essa racha no exército prejudica a sustentação do Vargas no poder, uma vez que o exército era um grande órgão fundamental na época para garantir a manutenção dos governos. Num momento que nós acabamos praticamente de sair daquele governo em que era o tenente
da sua cidade que mandava o coronel, né, na realidade, que mandava em quem você ia votar, ter o apoio do exército é uma grande forma de se manter no poder. Os ataques contra o Vargas, eles começam a se concentrar na questão de corrupção, mas eles também começam a se aproveitar com o temor que existia no país em relação ao comunismo. Como ele começa a se aproximar dos outros partidos, eles também começam ele começa a se aproximar desses partidos que ele havia, né, já antigamente até caçado, né, como o Partido Comunista. Ele começa a se aproximar deles e as pessoas começam a acusar ele de procurar construir um governo comunista, socialista, entendeu? E tentar instaurar um socialismo aqui no Brasil. Sendo que, na verdade, ele só está tentando amenizar os dois lados, né? Ser um governo mais morno mesmo. A imprensa brasileira também começa a atuar abertamente para desestabilizar o governo do Getúlio Vargas. Em alguns casos, a gente pode literalmente ver isso como uns casos de vingança às perseguições que o Getúlio Vargas fez no governo dele, né? Os jornais começam a criticar constantemente a atuação do governo. Se ele fazia A, criticavam A. Se ele fazia B, criticavam B. O grande desafio dele, desse segundo mandato dele, né, era o combate à inflação, que está começando a crescer desde o governo Dutra, que desvalorizou a nossa moeda com os empréstimos e a abertura do capital para capital estrangeiro, né? As diferenças entre os liberais entreguistas e os nacionalistas começavam a se tornar cada vez mais precisas. A gente começa a se tornar muito polarizado. E lá na década de 1950, a economia brasileira viveu um relevante crescimento industrial no setor de infraestrutura novamente, com ampliação do sistema portuário e da capacidade energética lá no Nordeste. Com todas as estradas e com todo o investimento na região mais industrial do país pelo Dutra, o Vargas viu uma oportunidade de começar a crescer essa parte de infraestrutura também na parte de fora fora dessa parte industrial do país, né? Que seria o Nordeste e também o Norte, né? O Norte bem pouquinho ainda. Opa! Um outro fator que a gente vai ter de destaque no governo Vargas, né, que ele teve no início a partir da campanha de exploração do petróleo, né? Nesse momento, o Vargas começa a falar: vamos explorar o petróleo do país para tentar ser autossuficiente em combustível. Ele começa a movimentar o Brasil nesse alvo, né, a partir de 1947. A campanha O Petróleo é Nosso demonstrava um esforço nacionalista dele, sempre nacionalista o Vargas, tá, gente? Para a criação de uma empresa estatal para exploração do recurso que se efetivou com a fundação da Petrobras, fundação lá do Vargas, né? Para o seu governo ele disse: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Petrobras, o ouro negro que dará a independência do Brasil. Eles viam isso como uma forma de pagar a dívida externa que cada vez mais crescia no país. A gente vai ver que vai tomar um pouquinho, a gente vai tomar um tiro pela culatra com isso, porque tudo que se imaginava de tão grande que tinha de petróleo no Brasil não era tanto assim. Relativamente falando, nós somos um país pobre em petróleo. Olha lá. A gente também começa a ter a influência, a insuficiência de energia elétrica, sendo um grande problema que impossibilitava os avanços brasileiros. A gente fala assim, ó, vai ser criada a Eletrobras, fala Vargas. O nosso desenvolvimento industrial está sendo retardado pela escassez de energia elétrica. Vocês percebem que sempre alguma coisa Brás, Petrobras, Eletrobras. Sempre estatal isso, tá, gente? Porque ele quer gerar emprego. Dessa forma, foi proposta ainda em 1954 a criação da Eletrobras, que era empresa estatal que seria responsável por coordenar todas as empresas do setor elétrico. Ou seja, nesse momento, a Eletrobras era simplesmente uma empresa coordenadora, tá, gente? Você vai ter as empresas elétricas
para cada estado, às vezes para cada cidade, mas quem manda nela e quem fala o quanto custa a energia elétrica nesse local é a Eletrobras. Começa também a construção de grandes usinas geradoras de energia, né? O projeto da Eletrobras só se concretizou vários anos depois, sendo realmente efetivado em 1961. Isso foi devido à disputa de interesses. Na realidade, todo mundo queria levar o crédito por ter fundado a Eletrobras e ter dado energia para o país inteiro. Mas a ideia, quem começou a levar isso a funcionar e por causa porque as pessoas quiseram tomar vantagem disso, não funcionou no governo, foi o Getúlio Vargas. Agora nós vamos ter um último vídeo aqui pra gente terminar. Deixa eu ver se a gente já vai terminar. Não, já vamos terminar essa aula toda aqui mesmo, nessa aqui. Vamos lá, vamos botar um vidinho para nós aqui. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia a uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. A gente consegue ver que esse trabalho foi... Vamos parar por aqui mesmo a aula, para a gente poder ter a aula que vem também, para dar certo o nosso cronograma. A gente consegue ver que realmente o Vargas, ele estava com esperança, que o Brasil parasse de comprar petróleo e começasse a refinar e vender para fora. Mas, por enquanto, a gente não tinha essa capacidade, né? Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre o fim, o que realmente aconteceu e os momentos de crise financeira, né? E também terminando no suicídio do Getúlio Vargas, né? Foi uma coisa que infelizmente aconteceu, né? Mas nossa aula hoje vai ficar por aqui. Angelina, você tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Não, professor. Beleza, então. Então, uma boa noite para você, tá? Até semana que vem, quando a gente vai ter... Finalmente vai finalizar a nossa aula sobre o Getúlio Vargas, beleza? Tá bom. Tchau. Tchau.